Bom, vamos lá então para a primeira notícia aqui. Vou pedir para a produção colocar. As aulas presenciais, elas retornem 4 de fevereiro. Né? Então, por que isso é importante? Né? Porque São Paulo ainda não retomou as aulas presenciais até o momento. Né? A cidade de São Paulo, apesar de acordo com o Plano de São Paulo específico para a educação, já ser possível trabalhar com 35% dos alunos já nas escolas, do mesmo jeito que a nossa escola aqui de Hortolândia já está trabalhando, né, porque a prefeitura permitiu. A prefeitura da cidade de São Paulo não tinha deixado ainda que as escolas retornassem, né, às aulas normais, né, ou pelo menos para acolhimento e tudo mais. Eles estavam exclusivamente com aulas online. Então, aqui já tem uma visão de uma data, né? Para você, gestor gestor escolar que trabalha em São Paulo, tem uma data prevista, que ainda pode ser revista, né? Não está ainda em nenhum documento, mas foi anunciado, então se prepare para um retorno provável em 4 de fevereiro, tá bom? Exclusivamente para a cidade de São Paulo, tá? Tem uma outra notícia aqui, que ela é recente, um pouco sensacionalista, mas de qualquer forma eu achei interessante você dar uma olhada lá, tá? Que saiu na Veja São Paulo, que o secretário de Educação diz que pode responsabilizar pais que não permitirem filhos retornarem à escola, né? Então, defendeu apenas que estudantes com atestado médico ou do grupo de risco continuem com o ensino remoto, tá? Polêmica isso que ele disse, né, vamos dizer assim, mas isso não necessariamente é uma lei, tá? Mas é uma probabilidade do que pode acontecer daqui para frente caso o Plano São Paulo permita a abertura das escolas. A escola está trabalhando presencialmente e se em algum momento, né, a Secretaria de Educação decidir que 100% dos alunos devem retornar presencial, foi feita essa colocação, né, pelo Roseli Soares, falando que eles poderiam ser responsabilizados caso os pais não permitissem que os filhos retornassem à escola, tá bom? Não se preocupe tanto com isso, você gestor, eu acho legal que você leia essa notícia, caso você ainda não tenha feito, tá? Lembrando que é uma declaração, não está em nenhuma lei e tudo mais, então, a princípio, não se preocupe com isso, tá? Houve uma modificação no Plano São Paulo, né? Então, mesmo que a escola, o estado volte para a fase vermelha, 35% dos alunos continuarão sendo permitido que eles participem, né, das atividades que eles já vêm desenvolvendo, né? Então, se você, gestor, abriu a sua escola, já está trabalhando com aula híbrida e também está recebendo os alunos, né, para acolhimento, reforço e tudo mais, entenda que isso vai se manter agora mesmo que entre na fase vermelha, tá? Tem uma coisa que eu não coloquei aqui ainda, porque eu estava chegando aqui na Saguitec e acabei lendo essa notícia, e então eu acabei não colocando aqui, mas foi anunciado aqui no estado de São Paulo que alguns dias serão considerados de fase vermelha, né? Então nesses dias os restaurantes, bares, enfim, alguns estabelecimentos devem ficar totalmente fechados, né? Só devem trabalhar através de delivery, e esses dias estão próximos ao Natal e também próximos ali ao Ano Novo, tá? Que não devem influenciar diretamente as escolas, porque primeiro se você já está aberto, você já está aí com seus 35% de capacidade aberta, e mesmo na fase vermelha você poderia abrir, mas é só importante você saber para se planejar, caso algum dos seus fornecedores durante esse período, enfim, você queria ir ao mercado, ou queria fazer uma compra num restaurante durante esse período, entenda que, né, durante esses dias não irão acontecer. Na próxima live eu vou deixar um pouco mais claro. Na verdade, eu acho que eu vou até fazer um post no Instagram, então, posteriormente, explicando essa matéria e dizendo que dias que necessariamente você não vai poder abrir realmente seu estabelecimento. Na verdade, você pode abrir, mas você não vai conseguir encontrar outros estabelecimentos abertos, caso você tenha necessidade, exclusivamente por delivery, para você, gestor aí exclusivamente do estado de São Paulo, tá bom? Bom, então é isso, né? Um resuminho aqui para você, gestor, não se preocupar, né? Vamos dizer assim, para você entender, né, o que essa notícia quer dizer. Então, fase vermelha
até 35% da capacidade, que já é o que nós estamos trabalhando aí na maioria dos estados, tá? Tem alguns estados, inclusive, que não abriram, não permitiram de maneira nenhuma, mas falando aqui de São Paulo, então 35% passam a ser permitidos na fase vermelha, 70% na fase amarela e 100% dos alunos na fase verde, tá bom? Então, obviamente, isso muda bastante, né? O cenário que a gente estava imaginando, né, do que seria possível e tudo mais, e vai impactar também como que você poderia dar essas aulas híbridas, né? Inclusive, nós já estamos pensando, e talvez para 2021 nós, aqui na nossa escola, nós também acabemos fazendo isso, mas é aumentar o número de alunos presenciais e talvez trazer o professor para estar presencialmente, né? Hoje o nosso professor, ele fica remoto, ele faz isso de casa. Nesse momento que você pode aumentar o número de alunos, talvez seja interessante pensar em inverter isso, tá? Mas, enfim, quando a gente pensar em algum modelo, algum padrão, eu também trago para vocês aqui para conversar, bater um papo com vocês e a gente discutir sobre isso, né? O que funciona, o que não funciona, né? O que nós trabalhamos e tudo mais, tá bom? Então, foi bem rapidinho, a ideia realmente é passar só um overview para vocês e agora vem o nosso tema principal, que é a entrevista com o Lucas Viana, né? Para responder para a gente sobre aulas online e o esforço valeu a pena, né? E aí, Lucas, tudo bom? Como você está? Tudo jóia, tranquilo. E você? Boa Sim, noite, boa noite a todos. Tudo certo. Ô Lucas, vamos lá. Eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal, para falar um pouco da sua função, quantas pessoas que trabalham no seu time e um pouco também do seu currículo, né? Quantos anos você trabalha com educação, quantos anos você é educador, né? Como que foi a sua trajetória? Então aproveita aí e tenha um espaço para se apresentar para o pessoal. Jóia. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder conversar sobre isso, trocar as nossas experiências. A minha formação de base é engenharia, logo depois eu fiz licenciatura em matemática, e aí se foram mais de 15 anos de sala de aula nesse processo. Em relação à minha função hoje, enquanto coordenador pedagógico, eu sou coordenador aí do Fundamental 1 e do Fundamental 2 do Colégio Pectros, e uma das principais atribuições que o meu cargo exige é garantir que o ensino que está sendo prestado, eles realmente seja de qualidade para os alunos. Uma das minhas atribuições é essa. Além de gerir aí os conflitos internos e externos, de validar, né, o processo pedagógico dos professores conforme o projeto pedagógico do colégio, tanto o projeto pedagógico quanto o sociocultural do colégio. Além disso, mensurar, avaliar, garantir a aprendizagem dos alunos significativa. Legal, bacana. Você tá, eu não sei se você falou, Lucas, você está há quanto tempo como coordenador? Como coordenador do Pectros, eu estou aí, tirando as vidas, 2 anos. Efetivamente, essa última entrada faz 1 ano, mais de um ano já. Legal. Já entrou com um desafio super simples, né? Então, até então, né? Tranquilo, né? Estávamos ainda no modelo tradicional, que todo mundo tá acostumado, todo mundo é familiarizado, e aí chegou 2020 e deu uma sacudida aí. Você acha que a sua formação em engenharia e matemática facilitou para você esse processo, ou isso é indiferente? Não, facilitou bastante na questão de gerir os dados, de organizar, de quantificar, de mensurar todo o processo. Isso foi tranquilo. Essa parte facilitou bastante aí. Legal. Bom, então vamos lá. Mas você, assim, mais uma pergunta que eu acho importante também, né? Porque uma das coisas que nessas séries eu gostaria de desmistificar, né? É que você precisa ser alguém de TI ou alguém de exatas para conseguir fazer, né? Para conseguir coordenar esse time. Você acha que um pedagogo, né? Sem necessariamente formação em exatas, conseguiria gerenciar, né? O que foi necessário durante esse período?
Não, com certeza. Acho que 2020 mostrou que a capacidade que a gente tem de reinvenção é muito grande, de se adaptar é muito grande. A gente só precisa de uma força de vontade para entender os processos, para entender todo o processo, para entender como que a gente quantifica, e isso é tranquilo, assim, que qualquer coordenador aí, pedagógico de qualquer área, aí, humanas, linguagens, daria conta também, tranquilo também, assim como deram até então, né? Uhum. Legal, bacana. Vamos lá. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você é como que foi essa transição, né? Que você contasse a sua experiência, né? Porque aqui eu já contei várias vezes do ponto de vista de gestor de tecnologia, né? Saiu o decreto e daí a gente decidiu configurar as plataformas e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, né? Com a sua visão como coordenador pedagógico, de como que foi essa transição, né? De estar no presencial e de repente no dia seguinte tá no Então, fazer a essa transição chave para online. foi muito rápido, né? Eu lembro que a gente recebeu essa notícia no sábado, e aí É. domingo, né, o corpo, a gestão se reuniu para traçar estratégias de como seria, e a gente tinha pouco tempo para virar essa chave, né, do presencial para o online. E a experiência, a princípio, o impacto que me causou foi de muitas incertezas, porque até então eu estava acostumado com o modelo tradicional, com a sala de aula física, era uma zona de conforto muito segura, né? Era um campo em que eu já conhecia, que eu entendia como funcionava, e aí a gente teve que virar essa chave aí muito rápido, né? Sim. E eu acabei tendo, vendo que esse processo é um processo trabalhoso, realmente um desafio, né, para a questão de gestão, para a questão dos professores e para os alunos. Então, eu percebi que hoje, né, avaliando todo o processo, mais desafiador que seja, por mais trabalhoso que isso causou, porque a gente teve que começar do zero, né? Porque até Sim. então eu não tinha nenhum modelo, né? Assim, eu tenho lá 15 anos de sala de aula e eu nunca vivenciei isso. Então, para mim, eu não tinha dentro aqui do meu banco de dados um norte que eu pudesse seguir. Eu falava, vamos por esse caminho que vai dar certo, né? E assim, no começo foi tentativas e erros, foram experimentações, no modelo empírico mesmo, sabe? Vamos tentar desse jeito, a gente volta e refaz esse processo. Então, Mesmo porque ninguém disse pra gente como fazer, né? exatamente, porque até então, né, a gente pensou, vai ser no máximo um mês, né, e aí foram mais meses aí, né, terminamos o ano nesse modelo, vamos começar o próximo, a priori assim também, então, acho que foi isso, Alan. Legal, bacana. E agora, é claro, né? Qual que você acredita que foram os principais desafios? E daí eu queria colocar 2 pontos aqui. Primeiro, que você respondesse quais foram os desafios para você e quais os pessoais, né? E quais foram os desafios para o seu time, né? O que você sentiu que, cara, esse foi um problema que eu tive que, assim, foi muito difícil de conseguir passar por cima. Então, eu acho que o pessoal, acredito que o pessoal, para mim, foi a questão do sair da zona de conforto, porque até então eu tinha uma segurança e um domínio muito grande da questão pedagógica, da questão técnica, do processo ali, do resolver problemas numa sala física, do estar disposto ali, de ter os alunos ali próximo, de manter esse vínculo. Então, o primeiro impacto foi sair da zona de conforto e ter que reaprender algumas coisas. Reaprendi a gerir uma sala online, acabei reaprendendo como manter esse elo de ligação entre escola e famílias, professores e alunos, como fazer esse meio de campo ainda. Para o meu time de professores, eu tenho tanto especialistas como polivalentes, eu acredito que foi a ausência de preparo, de manejo com a tecnologia, porque até então a tecnologia, eu tinha ela como uma coadjuvante no processo. Ela aparecia nas aulas de vez em quando, né? A gente
fazia uma coisa aqui, uma coisa outra, e ela era uma coadjuvante. Até então, a sala de aula física era a protagonista. Aí, de repente, quando a gente vira as coisas, a tecnologia virou protagonista, e Sim. todo esse processo que a gente estava acostumado caiu por terra. Então, para o meu time, eu acredito que foi essa falta de estar imerso na tecnologia, de entender que ela veio para ficar, né? E vai ser protagonista aqui para frente. Sem dúvida, né? E é um ponto, né, que eu imagino que você tenha que fazer, né, por conta da sua função, você tem um problema na sala, daí você vai fisicamente até a sala para resolver, Isso. né? E como que você fazia isso quando as aulas no PEX foram feitas via Microsoft Teams, né? Imagina que, sei lá, um professor tinha um problema, ele te mandava um WhatsApp falando, Lucas, socorro, um aluno tá, sei lá, fazendo alguma coisa que não deveria. Como que foi isso? Isso. Eu tive muito contato, o WhatsApp, o próprio Plataformas complementares, né? Para tentar falar com o professor, né? pedir socorro, né? Então, se o professor falar assim, que eu não sei o que eu faço, que eu estou com essa dúvida, que eu não consigo compartilhar minha tela, então aí eu tinha que entrar na sala virtual, né? Como entraria na sala física do mesmo jeito, para resolver esses conflitos. Olha, fulano não faz 2 dias que não aparece na aula. Então aí ia no processo de busca ativa, fazer um contato com o pai, olha, era totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? E você chegou a fazer reuniões com pais, assim, as reuniões de pais foram remotas também? Como que foi isso? As reuniões de pais, a partir do primeiro bimestre, todas foram remotas. E isso é uma coisa muito boa. A gente viu que deu certo. O que então, provavelmente é possível adotar, né? Imagina, sei lá, o pai está viajando, está na Bahia e não pode estar fisicamente, né? Muito do que nós experimentamos nesse processo, a gente vai reutilizar, a gente vai continuar utilizando. Né? As reuniões de pais foram todas online. E o pai agendava o melhor horário para ele, o professor estava disponível, tinha um tempo certo, né, para que todos os professores, para que o professor atendesse todos os pais. Então foi muito legal essa experiência. Assim. Legal. Até, inclusive, você usou uma ferramenta, né, que chama Bookings. Eu lembro que a gente conversou sobre isso, até falei, Lucas, eu acho que é legal, e depois você saiu configurando, né? Explica um pouquinho como funciona para a comunidade, porque eu acredito que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa ferramenta. Então, esse Bookings é uma plataforma de agendamento para solicitar algum serviço. Então, a princípio eu configurei lá todo o meu time, configurei para onde deveriam ir os agendamentos, para qual e-mail, e aí, uma hora deu certo, uma hora eu esquecia de colocar que a reunião tinha que ser online, aí dava um caos, mas enfim, agora está tranquilo. Então agora eu posso configurar qualquer agendamento. E porque é isso, né? Por mais que eu possa dizer que eu sou um nativo da tecnologia, não como os meus alunos, eu tenho um contato com ela, muitas coisas para mim eram obsoletas, fora da realidade. Como que eu vou falar para o pai agendar um horário online com o professor? Né? O professor está ali disponível para ele. Sim. Então, foi muito legal. Isso foi um aprendizado muito grande em relação a tudo isso, assim. Legal, bacana. Deixa eu só configurar uma coisa aqui, só um instante. A gente apanha de tecnologia na live de tecnologia, né? Não tem jeito, né? Bom, vamos lá, legal. Então, eu queria que você falasse, Lucas, dos principais. Assim, você já falou agora dos desafios, né? Seus e do seu time, né? Uma coisa que eu queria perguntar ainda sobre isso, né? Vocês fizeram reuniões de planejamento, tipo HTPCs, coisas do tipo, assim, remotas? Como que foi com o seu time, né? Para você manter as pessoas juntas, né? Durante esse processo. Eu tinha esse desafio, né? Assim, a coordenação é o elo, né? De ligação entre família, entre professores, entre direção e professores.
uma das minhas atribuições é fazer o HTPC, formar o professor, e ele precisava acontecer. Eu precisava criar, manter o vínculo que eu tenho com os meus professores, porque, querendo ou não, isso é importante. Então, os meus HTPCs, eles aconteciam a cada uma semana, a cada 15 dias, dependendo da nossa emergência que nós tínhamos, mas mínimo eu tinha 2 HTPC por mês com eles, todos online também, todos online. Então, assim, o modelo da escola, a qual eu estava acostumado, que eu tinha HTPC presencial com eles, que o processo da sala acontecia, que o ensino acontecia, ele aconteceu do modelo online. Só que de uma maneira diferente nesse período, né? Beleza. Calma aí. Você está me ouvindo, Lucas? Ou... Ouvindo, normal. Beleza, legal. Então, daí eu queria perguntar para você o que você acredita que foram o que mais você ganhou, né? Quais foram os ganhos para você, do ponto de vista de gestão, para o seu time e também para os alunos, né? Que diferenciais você acha que, de alguma forma, foi positivo e que foi só possível por conta da adoção da tecnologia? Eu acho que, acredito que o ganho principal foi participar desse processo. Agora eu tenho um modelo referencial de como que a escola, ela não é só um ambiente físico, que ela é um ambiente sem fronteiras. Hoje a educação, ela é um ambiente sem fronteiras. Então, participar desse processo enquanto coordenador foi muito gratificante, porque eu tenho uma experiência muito gratificante em relação a isso. Eu posso dizer que isso realmente funciona. Lá no começo, lá atrás, quando a gente parou, eu tinha como que um de 9 anos vai aprender, como é que eu vou falar de divisão com dois números na chave para um aluno de 9 anos, e ele pensando do concreto, pensando que eles precisam do concreto, e isso aconteceu. Então, o meu ponto é essa oportunidade de crescer, uma oportunidade de vivenciar todo esse processo. Da parte do meu time, eu acho que o processo de reinvenção deles, o processo... Eu tinha professores, Alan, que estavam próximos de aposentadoria e deram aulas online maravilhosas. Então, assim... O que é muito legal, né? Esse processo... A pessoa se reinventando já no final de carreira e desenvolvendo um projeto muito legal, né? Então nesse processo, nesse momento, eu consegui ver que a capacidade de reinvenção, a capacidade que o professor teve de entregar um conhecimento e transformar esse conhecimento em uma aprendizagem significativa para o aluno, mesmo com essa distância que eles estavam, para eles, eu acredito que isso foi o maior ganho. Que eles são capazes de algo, de coisas além daquilo que eles imaginam. Para os alunos, eu acho que essa oferta de ensino, né, falando dos nossos alunos agora, e dos alunos que tiveram esse processo, eu acho que foi gratificante. Eles tiveram uma oferta que não parou, né, na questão da aprendizagem. Então, assim, isso para eles é gratificante. Eles aprenderam, né, a aprendizagem aconteceu de modo significativo para todos que estavam dispostos a isso, né? Porque os alunos também precisavam estar dispostos a tudo isso. Ah, legal, bacana. E agora, a parte ruim, né? O que você acredita que, infelizmente, durante a pandemia, isso, né, nesse cenário que, enquanto nós estávamos 100% online, né? O que você acredita que foi uma perda grande, né? Olha, eu posso resumir aí a minha esfera, na esfera do professor e dos alunos, a questão da interação social. Eu acho que isso foi uma perda. Nós somos seres sociáveis, né? Nós somos produto das interações, das experiências que nós temos com as pessoas. Então, eu acho que isso foi uma perda significativa. Eu tive alunos que tiveram
adoecimentos psíquicos, professores que sofreram, tiveram sofrimento mental por todo pela falta desse contato. Porque foi um momento, foi um processo que nós vivemos, mas eu acho a grande perca desse processo, por mais que ele tenha dado certo, eu acredito que ele deu certo e ele vai continuar dando certo, é essa falta da interação social. Eu estava conversando com um pai de aluno, né, num evento que aconteceu na escola, né, e esse pai, ele veio contar pra gente, né, que ele trabalhava numa multinacional, enfim, a multinacional, ela estava remota, ela decidiu passar para presencial, porque foi permitida, dada a fase do Plano São Paulo, então ele foi obrigado a ir trabalhar, né. E no primeiro dia, o filho dele lá ficou sozinho, assistindo as aulas online e tudo bem. E chegou um dos dias, né, e a mãe também estava trabalhando, né, e acho que no segunda ou terceira semana que o aluno ia ficar 100% sozinho, claro, tendo aulas online e tudo mais. O domingo à noite, né, que o aluno sabia que o pai não ficaria com ele ficaria 100% sozinho em casa, ele começou a chorar, pedindo para o pai não trabalhar, né. Então, assim, apesar de existir plataforma, de ser interessante, de ser a formato, né, que a gente conseguiu se adaptar para isso, obviamente, ter contato com pessoas durante o processo de aprendizado é super importante, né? Sim. Ainda mais para a educação inicial, né, para o ensino fundamental 1, para a educação infantil. O ensino fundamental 2 também é muito importante. Adolescente vive em tribo, né, então essas tribos tiveram que não acontecer, então eles precisam desse meio para aceitação, então isso foi sofrido. Sim, é verdade. Mas eu tenho uma história que é interessante aqui, em cima desse ponto também, né? Teve alguns alunos do Fundamental 1, então coisa de, acho que terceira série. Eles criaram uma sala de conversa, até você veio me perguntar sobre isso, Lucas. E daí eles criaram uma sala de conversa no Teams, inclusive, né? Para assistir Pokémon juntos, né? Isso. E daí a gente ficou assistindo para ver, né? Tinha um vídeo de 3, 4 horas dos alunos interagindo e tal, etc. E eles fizeram, hoje, né? É chamado de Watch Party isso, né? Que é uma festa, inclusive o Facebook liberou uma funcionalidade para fazer isso, né? Então as pessoas assistem a mesma tela e elas durante o desenho vão conversando como se elas estivessem assistindo em juntas, né? Depois, inclusive, eles melhoraram isso, começaram a estourar pipoca e vamos agendar o horário para fazer isso, tá? Então imagina, os alunos criando já salas de reunião para poderem conversar, trocar experiências, assistir um anime, né? Nesse caso, assistir Pokémon. E eu achei genial isso, né? O jeito que eles conseguiram adaptar de maneira produtiva e bacana, né? Também poderem usar a plataforma que a gente forneceu, que é uma plataforma segura, né? Diferente de você deixar um aluno muito novo acessar uma plataforma que vai expô-lo ao risco, né? Por exemplo, a diferença de você usar o Office 365, o Fire Education, e liberar o Facebook para o seu filho, é que uma não pode antes dos 13 anos, e duas que ele é controlado pela escola. Então, realmente, ele só vai conseguir ter contato com os amigos, né? Os coleguinhas e pessoas que são da escola. Ninguém maliciosa, nenhuma outra pessoa vai ter acesso a fazer essa reunião com o filho, né? Então, também isso criou um ambiente seguro e a gente caiu nessa discussão, né? Pode, não pode, etc. No final das contas, a gente liberou, né? Porque até então a minha mentalidade é como que os alunos vão fazer isso, né? Até então eu pensava, nossa, aluno de 9 anos sozinho numa sala, e aí a gente realmente teve essa discussão e a gente viu que é produtivo, né? Que era a carência deles era do contato com os amigos, realmente era de estar junto no lanche, ali conversando, qualquer tipo de coisa, e daí pela frente, eu tive várias outras salas. Que legal, não sabia. Eu tive várias outras salas, vários outros grupos que eles criaram do Teams para poder se encontrar, poder se ver, para poder conversar, para jogar algum jogo online, eles usavam a plataforma, então assim, foi muito bom. Isso é muito legal, né? Que a gente pelo menos tem um controle maior do que está acontecendo, né? Interessantíssimo, né? Bom, Lucas, qual foi o seu maior aprendizado? Assim, o que você acha que, de tudo, que obviamente foi um grande aprendizado, eu acho que tudo, mas o que vai ficar para o resto da sua vida como um aprendizado e algo que
enfim, que se isso não tivesse acontecido, você não teria aprendido? Eu acho que a capacidade que a gente tem de se reinventar e se adaptar às circunstâncias que elas aparecem. Acho que esse é o maior aprendizado que eu posso tirar de tudo isso. Por mais difícil que possa ser, né, trabalhoso, cheio de desafios, com várias nuances no meio do caminho, o processo de adaptação ele é importante. Sair da zona de conforto. Eu tento agora olhar para a minha função enquanto coordenação e vejo, se eu estou acomodado, eu dou um jeito de me mexer para que eu possa estar sempre acompanhando, porque daqui para frente as evoluções que nós vamos ter na educação vão ser gigantescas. Então, eu preciso estar acompanhando isso, eu preciso estar nesse mesmo caminho, né, para não ficar desatualizado. Sim. E não sofrer alguma coisa acontecer, né? Não, é verdade, né? Porque, assim, a sensação que eu tenho, né, eu trabalho só há 4 anos, né, com educação. Antes disso, eu trabalhava com tecnologia, mercado de TI e tudo mais, né? E a sensação que eu tive é que realmente estava tudo muito confortável, né? Principalmente em escolas de sistema apostilado, né? Então, o sistema apostilado ele vem com, né, muitas vezes com a aula praticamente pronta, né? Então, se você é um professor bom, você consegue pegar a mesma aula e dar durante 10, 20, 30 anos a mesma aula, o que eu acho insano, porque talvez o conteúdo não tenha evoluído tanto também, porque isso depende um pouquinho de BNCC, de outras discussões, mas é possível que uma aula 30 anos atrás acontecesse do mesmo jeito, do mesmo jeito hoje, né? Pelo menos assim, né? Antes da pandemia, vamos dizer. E a sensação que eu tinha era exatamente essa, né? Que as pessoas, elas estavam muito acomodadas e quando você sugeria alguma mudança, existia uma resistência absurda, né? Ah, não dá, é muito difícil, não vamos fazer, tal, né? Isso não tem como, não é possível a gente conseguir fazer isso, e a gente viu que não, né? Uhum. Quando a gente tem aí uma força de vontade, a gente consegue superar grandes obstáculos. Foi um obstáculo muito, muito grande isso, de chegar no final do ano e você olhar para trás e ver aí o reconhecimento que os seus professores tiveram, sabe? Vou falar aqui, mas eu recebi um e-mail de uma mãe e acabei me emocionando com o e-mail dela, dizendo de todo o processo, como que foi, de como que aconteceu tudo, de como foi para ela, muito sofrido, mas que a gente conseguiu chegar no final do ano, com vários ganhos, e ouvir isso, né, ver os meus professores recebendo elogios de pais, de alunos, de ver que eles são capazes, né, que tudo é possível, foi muito legal, muito gratificante isso. Sim. E isso eu achei genial, né? Chegando ao final do ano, né? Que assim, alguns pais realmente, vamos dizer, desistiram no meio do caminho, né? Do mesmo jeito que algumas escolas desistiram e não fizeram nada, né? Fechou e paciência, ano perdido, né? Eu perdi. Até eu ia perguntar para você comentar sobre essa frase, né? O que você acha de pessoas que dizem isso, né? Que foi um ano letivo perdido. Olha, eu não compartilho disso. Não foi um ano perdido. Foi um ano mais do que ganho, eu acredito. Olhando para os nossos alunos, foi um ano assim de grandes conquistas. Olhando para os nossos professores, foi um ano de grande conquista. Foi um ano de grandes aprendizagens ao longo de todo o processo. Então, assim, ele não foi perdido. Ele teve o seu ganho de forma diferente se fosse um ano do modelo tradicional da sala de aula. Mas não, em hipótese nenhuma ele foi perdido, né? Eu vejo aluno do Jardim 2 saindo lendo. Sim. É insano, né? Você pensar nisso e online, né? Online. Eu vejo alunos saindo do segundo ano, conseguindo fazer multiplicação, divisão com uma unidade. Então, assim, sabendo a questão de ordem, centena e dezena, que é algo tão abstrato para a mente deles, e eles conseguiram acompanhar, então, assim, não foi um ano perdido. Foi um ano muito ganho, eu acredito. Legal.
Eu acho, né, eu estava até falando sobre isso, né, os feedbacks que nós recebemos, né, foram maravilhosos, né, claro, eu acho, também não dá, e em nenhum momento, eu acredito que a gente tenha que diminuir o esforço, né, do que os pais fizeram, claro, nós fizemos um esforço absurdo, os pais fizeram outro esforço absurdo, também os alunos se esforçaram nesse processo, os professores e tudo mais, mas eu fico super feliz dos feedbacks que nós recebemos dos clientes, que normalmente não é algo tão comum, né? E é bem difícil, talvez isso é mais para os professores, principalmente, né? O professor sempre recebe um bolinho, uma canequinha, alguma coisa assim. Mas a gente, como instituição, receber tantos feedbacks positivos de pessoas falando, cara, foi um momento difícil, a gente estava no lugar certo, vocês tomaram as decisões que a gente acreditava que eram decisões corretas, né? Conseguiram dar as aulas online, né? Apesar de, obviamente, todas as limitações que vocês tiveram, né? Eu fiquei impressionado com os feedbacks, né? Que a gente acabou recebendo durante todo esse processo, né? Eu acho que o que ficou muito evidente é a parceria que escola e família têm. A escola e família trabalham juntas em prol do aluno. Eu acho que isso ficou muito evidente. Para a educação infantil, eu precisava que o pai, naquele momento da aula, acompanhasse, estivesse ali do lado, pegasse na mão da criança, ajudasse, e aí o pai estava lá. Então, assim, a escola chegou até onde ela conseguia, toda a situação que nós vivemos. Então, assim, ver que isso realmente, essa liga, ela precisa acontecer. Tanto escola quanto família vão caminhar juntas para desenvolver um aluno aí de sucesso. Sim, é verdade. Beleza, legal. Então, eu vou para uma próxima pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta importante, né? O que você gostaria de saber antes de ter começado, né? Que alguém tivesse falado, Lucas, faz isso porque aqui é um problema que você já vai evitar no futuro. Eu acho que eu gostaria de saber antes a importância que a tecnologia tem nesse processo educacional. Se eu soubesse, que até então eu também tratava ela como coadjuvante. Eu sei fazer gráfico, eu sei analisar, faço PowerPoint, não sei o quê, faço uma vídeo aqui, ali, a outra, ótimo. Mas se eu soubesse disso antes, de que ela viraria uma protagonista, eu teria tempo hábil de lidar com os professores, de conscientizar os professores, para que eles não sofressem tanto com essa mudança de fase. Que eles sairiam de um ambiente confortável, porque a sala de aula é um ambiente confortável para o professor, estariam aí sem limites, que a aula dele chegaria a quem tivesse ali disponível a ouvir, o pai, a tia, a avó. Eu tenho relatos de professores que a hora entrava um vô para falar, para tirar dúvida, para perguntar, professor, ele perdeu a página, professor. Então, assim, então, eu acho que se eu soubesse disso antes, eu acho que teria sido, para os professores, menos traumático. E aí, consecutivamente, para os alunos. Eles são nativos desse processo, eles conhecem, eles sabem mexer. Às vezes eu perguntava para o aluno, como é que eu faço para montar o fundo de tela aqui? Então, ele falava, é aqui, assim, tio Watch. Então, assim, para eles é mais tranquilo isso. Mas seria também teria minimizado um pouco aí. Eu acho, assim, uma das coisas que eu vejo, né, que eu gostaria de saber antes eu acho que, Alan, né, eu teria feito uma política, né, então você, gestor que tá assistindo isso, né, cria uma política de utilização, tá? Do tipo, o que você poderia sugerir? Os horários, se o aluno deve ficar sozinho com você, se você deve desbloquear o microfone para falar com o professor no meio da aula, eu recomendo que você não permita esse tipo de coisa, né, Lucas? Que a gente aprendeu ao longo das tentativas e erros, né? Uma hora, abrir a câmera de todo mundo. Aí abrir a câmera de todo mundo, grava uma poluição visual, ninguém entendia nada. Então fecha a câmera de todo mundo. Abre quando você vai tirar dúvida. Microfone, levanta. Aí também acabou tendo uns adicionais aí na plataforma, né? Ergue a mãozinha. No meio do caminho, né?
Que os caras levaram um susto também, né? Também, né? Acho que foi um susto para todo mundo, né? Sim. Insano. E isso é uma coisa que você aí, gestor, ou você pai que esteja assistindo, tá? Para 2021, não entre no meio da sala e fale, o Joãozinho não tá entendendo nada, a sala é uma porcaria, tá? Porque isso vai atrapalhar todos os outros colegas, inclusive o psicológico do professor que está lá no meio, né? Então não faça isso, se você gestor, coloque na sua política. É. Mande isso para os seus pais, falando, ó, o que pode, o que não pode fazer. Por mais que você sinta tentada para estar querendo ajudar ali a criança, a criança tendo a aula. Né? Na sala de aula física, é ela que levanta a mão, é ela que pergunta. Então, deixe ela, coloque o fone de ouvido nela e deixe ela experimentar esse processo. Porque é a mesma coisa. Uma dúvida aqui, uma dúvida ali, isso quebra a aula, né? Isso quebra a rotina da sala de aula. E o aluno tem que entender que é uma sala de aula comum. E o pai não vai estar lá, né? Falar, o Joãozinho não entendeu. Aqui, essa parte explica de novo, né? Vai falar verdade, assim, óbvio, né? Como que você faria, Lucas? Então, uma sugestão, essa é uma pergunta boa, não está no script, mas o que você recomendaria para o pai, né? Por exemplo, ele está assistindo a aula, ele olha para a cara do filho dele, o filho dele está tipo em Nárnia, né? Não está entendendo nada. O que você recomendaria para o pai trabalhar com o filho, né? O contato que ele teria com o professor para resolver, ou com o coordenador? O elo de ligação é a coordenação. Ele teria que ligar na escola, mandar um e-mail, WhatsApp, qualquer recurso que ele tivesse ali para falar com a coordenação. Porque se ele chegasse, vamos pensar na sala física, se o aluno chegasse em casa e não conseguisse fazer a tarefa, como é que o pai ia resolver a situação? Ele ia mandar na agenda, ele ia parar no portão, falar que ia falar com a coordenação, ele ia ligar no colégio, para a coordenação mediar esse processo. É a mesma coisa. Então, não entendeu nada, não interrompa a aula do professor. Deixe o aluno demonstrar isso, e o professor ele tem capacidade, a gente viu que tem capacidade de acompanhar esse processo, mesmo à distância. Então, ele vai conseguir olhar ali a hora que ele chamar, a hora que ele for resolver um exercício que aquele aluno não entendeu. Então, se isso não acontecer, é procurar a coordenação. Não pular essa etapa, porque a coordenação faz esse elo de ligação, esse elo. E agora uma mensagem para outros coordenadores, né? Como que você recomendaria, né, que eles organizassem esse canal de comunicação, né? Melhor fazer por e-mail, por WhatsApp? Como que você fez, né, para conseguir se organizar e conversar com todos os pais? Porque imagino que talvez a demanda tenha aumentado, certo? Porque uma das coisas que eu senti, pelo menos, é que o pai, maior parte do tempo, ele não estava envolvido na vida escolar do aluno, né? Ele viu o boletim, tá 10 em português, então tudo bem, né? Então, de repente, principalmente, a gente sentiu muito isso com o inglês, né? Nós somos de uma escola bilíngue, né? Eu acho que não está pelo caminho certo, eu acho que essa metodologia talvez não seja ideal, ou meu filho não está usando, eu estudo em uma escola de inglês, eu acho que deveria ser feito de outro jeito. Como que foi para você se organizar, né? Receber essa comunicação, e duas, ter certeza que você não ia deixar de responder nenhum pai, né? E, claro, que você comentasse se realmente, na minha percepção, aumentou, se isso é verdade ou não. Não, aumentou exponencialmente. Foi assim, exorbitante. O que você falou aí em relação do não acompanhamento de alguns pais, realmente, eu tive pais, né, que não participavam assim tão arduamente de todo o processo. Isso acontece mais no Fundamental 2, né, que quando o aluno chega no Fundamental 2, o pai acha que o aluno é independente, chegando no sexto ano, ele dá conta disso sozinho. Não é assim. Né? É verdade, né? Exatamente. O processo, ele é gradual, né? Ele é gradativo. Então, assim, até então você tinha que olhar toda a agenda, né? Você tinha que acompanhar se fez lição. Agora não, agora na hora de sentar, você conversa, você fez, assistiu, ele está com dúvida no quê. Participar desse processo, né? Para o aluno entender que isso também é importante. Se o pai está vendo que a educação é importante, ele vai colocar um peso de importância nisso. O contato com os pais aumentou, assim, realmente, via e-mail. O que eu tentei priorizar foi e-mail,
e o WhatsApp. Foram os meus contatos. Então, para que eu não me perdesse, não deixasse ninguém sem responder, eu tinha o meu Kanban, entendeu? O que eu tinha que responder aquele dia. Que legal. Como que você fez esse Kanban? Eu fiz num papelzinho mesmo. Não, beleza, sem problema. Kanban físico, do meu ponto de vista, inclusive, é o melhor, tá? Apesar de ser possível usar. Fiz um papelzinho, eu chegava de noite, né? Via aquele monte de mensagem. Eu tentava responder no horário de funcionamento do colégio. Sim, por favor, né? Então, porque senão eu ia ficar louco, a sua esposa ia te matar. Chegava de noite, chovia de mensagem, né? Porque o pai tá em casa, né? Falando, não vou olhar meu celular, pelo amor de Deus, né? Isso aí. Aí no dia seguinte, eu começava lá de baixo, de trás para cima, via quem que eu tinha que responder, né? Fazia o meu campanha de prioridade, e aí eu ia respondendo para que todo mundo ficasse, todo mundo tivesse retorno, né? Porque chama a coordenação não responde, né? Que sim, né? E os e-mails, né? Os e-mails também. O contato que eu tive com os pais, de forma geral, era e-mail. Então, porque é oficial também, né? Ele fica armazenado na nuvem, você não tem problema de perder mensagem, né? Com o WhatsApp, né? Porque às vezes eu podia visualizar uma mensagem e acabar esquecendo de colocar, então sim. Eu faço direto. Todo recado que eu tinha era via e-mail, para garantir que o pai, na nossa plataforma, a gente tem o Sagui, né? E o Sagui acaba disparando os e-mails aí para todo responsável financeiro, então o contato era por lá. Isso acontecia bastante. Legal. Ô, Lucas, eu queria que você explicasse um pouco, na verdade, o termo Kanban, que aqui pra gente, no Pectros, a gente usa tanto, que eu acho que não é tão comum no ambiente acadêmico, né? O que é e que raias, né, que colunas que você criou, o que você recomenda que seja criada, por exemplo, para gerenciar essa situação? Eu fiz um Kanban de papel, né, e lá eu tinha o que eu tinha para fazer no dia, né, e aquilo que eu ia conseguir fazer efetivamente naquele dia, ou aquilo que eu ia demorar um tempo para resolver. E no final eu tinha questão de concluído, né, então eu acabava concluindo. Então, se eu tinha, por exemplo, e-mail para mandar para o pai, eu sei que eu ia conseguir efetivamente naquele dia, então eu colocava como prioridade ao longo da semana, então isso eu via ao longo da semana. Eu tenho que mandar e-mail, falar do feriado, que tem que ser na segunda-feira, aí tinha alguma intercorrência com algum paradidático que eu tinha que mandar o e-mail, então no meio do caminho eu tinha que mandar esse e-mail, então eu sempre fui fazendo assim, nessa situação. O que eu tinha que realmente fazer, naquele dia e ao longo da semana. Legal, bacana. Então, você fez... Quais são as colunas que você escreveu? Então, gente, só para simplificar, a Kanban é uma técnica que vem do Toyotismo lá, mas basicamente é uma metodologia para você ajudar você a gerenciar alguma coisa, algum problema complexo, ou as suas tarefas, ou o que está sendo feito, né? Então, normalmente, a gente cria raias, né, que são colunas. Então, você pega um quadro, pode ser um quadro ou uma folha de papel, você vai riscar essas colunas, né? E daí você colocou a fazer, fazendo e feito, é isso? Que colunas você colocou? Fazer, fazendo e feito. Que basicamente é o padrão, tá? Mas aí você pode colocar mais colunas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um Kanban de atendimento de pais. Então, você pode colocar novo contato, triagem inicial, sei lá, analisar o problema e dar feedback para o pai. E daí você cria essas colunas e vai arrastando um post-it entre essas colunas, né? E também tem ferramentas. Nossa, 3 meses sem fora daqui, você pode usar o Planner ou o Trello, que é uma ferramenta open source que é a mais usada aí para Kanban. Legal, Lucas, eu achei genial a ferramenta que você usou. E agora, para 2021, eu vou criar um Kanban para os professores, né? Então, aí, legal. Um online aí, realmente, com o que nós temos que fazer, para que a gente não perca nenhum prazo, para que a gente não perca nenhum envio de prova, nenhuma competição que fazer o ano que vem. Então, para que fique tudo lá, todo mundo consiga gerir isso ao mesmo tempo. Legal. Eu fiz isso no meu time, funcionou super bem. Depois, se quiser, eu mando um print lá do que a gente utilizou, tá?
Legal. E por último, para a gente encerrar aí a nossa live, um conselho. Na verdade, eu não vou falar mas conselhos para quem ainda não começou, né? Imagina que, infelizmente, tem várias escolas ainda que não estão utilizando aula online ou aula híbrida. E que conselhos você daria aí para quem ainda não começou? Que comece, né? O quanto antes. Comece o quanto antes. É desafiador, são obstáculos que vocês vão ultrapassar ao longo, várias tentativas e erros, porque o modelo que deu certo para a gente pode ser que não dê certo para uma outra instituição. Então, assim, não tem uma fórmula pronta, você precisa querer começar. Você precisa querer começar, é igual o primeiro mergulho aí do abismo, entendeu? Assim, cai de cabeça, que vai dar certo. No final, se você executar todo o processo, se você caminhar acreditando que isso é possível, né? É aquilo que eu falo para os meus professores. Né? Não adianta você ser um excelente professor, mas se você não abrir a sua alma para o seu aluno. Né? Se a sua alma e a aula do seu aluno não conversar, não vai ter uma aprendizagem significativa. Elas precisam conversar. Ele precisa olhar para você e ver que aquilo faz sentido para você, que aquilo é realmente prazeroso para você. E exatamente nessa situação. Você, enquanto coordenador, motivar os seus professores, motivar o seu time, que é possível, vai dar certo. Por todo as reinvenções possíveis ao longo desse processo. No final vai dar certo. Não tem como dar errado. É só a gente querer que vai dar certo. Muito bom. Isso aí, Lucas. E agora, na verdade, a última pergunta, né? Eu falei, né? Mas, enfim, temos que responder o tema da nossa conversa, né? Então, aulas online, o esforço valeu a pena? Valeu, Alan. Valeu. Valeu bastante. Valeu. No final, eu pude ver o reconhecimento dos pais em relação aos professores, dos alunos em relação aos professores, de olhar por todo o percalço e ver a evolução que os meus professores tiveram. Assim, eles não vão ser mais os mesmos. O salto que eles tiveram vale a pena. A aprendizagem ela acontece da maneira que a gente consegue esse modelo, ela acontece e é isso, valeu a pena. Vamos começar de novo? Vamos começar de novo, não tem problema. Agora eu tenho o norte, entendeu? Então eu sei o que dá certo, sei o que dá errado, entendeu? Sei por onde a gente pode trilhar. Então, mas ela acontece. O segundo semestre foi muito tranquilo, em relação ao primeiro semestre. Por quê? Porque a gente já conhecia, a gente tinha uma certa naturalidade, familiaridade com todo o processo. Os alunos se acostumaram, porque se adaptaram a isso, os professores se adaptaram a isso. Então, valeu a pena, sim. Com certeza valeu a pena. A família se adaptou, os pais entenderam, acabaram se adaptando. É isso, valeu a pena, com certeza. Tá ótimo, Lucas. Brigadão. Obrigado pelo seu tempo. Aí, daria para a gente continuar conversando muito ainda sobre esse tema. Inclusive, mais para frente eu vou te convidar para depois a gente saber o que aconteceu, em 2021 com o seu time, com a sua escola, quando voltou para o presencial, todo mundo vacinado, enfim. A gente continua conversando. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que foi um desafio gigantesco, Então, agradeço muito aí a sua participação. Isso, eu que agradeço, Alan. Essa experiência foi significativa para mim. Eu pude realmente ver que tudo é possível, quando a gente põe um empenho naquilo. Então é isso aí, muito obrigado aí. Perfeito. E obrigado você aí que está nos assistindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, compartilhe, curta, comente. Ajude a gente a aumentar a nossa comunidade aí de educadores. Espero você terça-feira que vem. Obrigadão e até mais. Até.